Bom, nessa aula a gente vai estar aprendendo a fazer o prop inchada, tá? Um assist bem brasileirado também, que é bastante famoso aí no Brasil, né? E a gente vai estar aprendendo a modelar e texturizar ele dessa vez nessa aula, tá? Então, eu separei aqui umas referências, tá? Que eu pesquisei no Google sobre inchada, né? Como eu mostrei para vocês, como você encontra as suas referências aí na internet. E eu separei aqui, deixei tudo salvinho numa pasta, tá? Eu vou começar fazendo ali com a parte metal da inchada, tá? Depois a gente vai fazer o cabo. Então tá, primeiramente aqui no seu Blender, você vai excluir tudo que vem aqui no seu Blender, tá? É só dar um Ctrl A e um delete. Aí você vem aqui na visão frontal, tá? Aí você vai dar um Shift A e vem aqui em Image e vem aqui em Reference, tá? Essa aqui é a imagem de referência da parte metálica, tá? Eu vou colocar ela aqui. Aí, beleza, ela vai estar aqui na visão frontal. Eu vou deixar ela um pouquinho mais para trás aqui, ó, para mim ter a área de trabalho aqui, certo? Essa parte aqui, ela parece um pouquinho difícil de fazer, tá? Mas é bem simples e vou mostrar para vocês. Então, para a gente começar a fazer esse shape aqui, a gente vai utilizar um cilindro, tá? Então, você vai dar um Shift mais A, vem aqui em Mesh, vem em Cylinder. Você pode marcar aqui o Cap Fill Type para Notching, para não vir nenhuma tampa aqui nele. E a quantidade de vértices desse cilindro você pode marcar aí como 12, tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai rotacionar aqui o teu cilindro, é só clicar nele, apertar o R e dar um 90 graus, tá? No teu teclado, né? Você tem que estar nessa visão para ele rotacionar automaticamente aqui, ou você pode usar o atalho dos eixos, tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai posicionar ele mais ou menos aqui. Vamos diminuir o tamanho. A referência ela não está perfeitamente encaixada, tá? Eu vou deixar o link dessas referências também aí anexada nas aulas, tá? Aí, o que a gente faz aqui agora? A gente vai deixar meio que pré-posicionado aqui e a gente vai alinhar aqui a nossa referência para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais fácil, tá? Perfeito. Acho que seria isso. Agora, a gente seleciona o cilindro e a gente vai começar aqui as nossas modelagens, tá? Eu vou começando a partir aqui da base da inchada, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Pode ver que a gente tem vários detalhes aqui que saem da inchada, né? Depois ela sobe aqui para cima para encaixar o cabo, tá? Então, a gente vai começar a fazer a partir dessa base aqui. Você pode verificar, ó, que ela é essa parte mais fininha aqui inteira por baixo e aqui a parte sobe para cima para encaixar o cabo, certo? Então, a gente vai estar fazendo essa parte aqui agora. Eu acho que está muito grande esse cilindro, a gente dá um A para selecionar todas as faces e um S para escalonar um pouquinho mais para dentro assim. E agora a gente seleciona esse loop novamente e dá um E mais S para fazer essa extrusão. Beleza, a gente fez essa extrusão básica aqui, agora a gente vai começar a dar os formatos que a gente precisa, tá? A gente vai fazer usando um mirror. Então, vamos deletar todo esse lado aqui, ó. Coloca no wireframe, apertando Z e vem aqui no wireframe, seleciona todos esses pontos desse lado, dá um botão aqui direito e dá um delete. Aí você volta para o modo objeto, apertando Tab, dá um Ctrl A e vem aqui em All Transforms para resetar a posição. Aí você vem aqui em adicionar, vem aqui nos modificadores, vem aqui em adicionar modificador, vem aqui em Generate, vem aqui em Mirror. Ele vai estar adicionando aí um espelhamento, uma simetria para o nosso objeto. E você marca aqui Clipping para ele ficar conectado aqui no centro, tá? Então agora a gente vai começar a dar esse formato geral aqui para nossa enxada. Então aperta a Tab para ir para o modo edição, 2 para selecionar por linhas, já seleciona essa linha aqui, aperta o E e vai fazer essa extrusão. Coloca aí no wireframe para ficar mais fácil a sua visualização, ó. Esse aqui, esse ponto vai até aqui, pega esse outro ponto, deixa ele mais ou menos aqui assim, aí volta para o modo de linha apertando 2 e faz uma nova extrusão nessa linha aqui para cima. Aí deixa retinho aqui assim para encaixar, tá? A gente vai estar fazendo aqui somente a base por enquanto, tá? Depois a gente vai adicionar mais detalhes, fica tranquilo, tá? A gente está fazendo aqui a versão Wide Poly da enxada, como a gente aprendeu no meu workflow, tá? Aí agora a gente vai mexer nesse outro ponto aqui embaixo, você vai jogar ele mais para cá assim, deixa ele mais ou menos aqui para trás aqui, e esse outro ponto você vai deixar ele pré-posicionado aqui também, ó, tá? Esse aqui você pode colocar um pouquinho mais para frente aqui. Beleza. Agora você pode ver que já vai começar a ir para essa parte aqui da enxada, tá? O que a gente vai fazer? Vai apertar o 2 para selecionar por linhas. Vamos selecionar essa linha aqui. E vamos começar a fazer as extrusões aqui para chegar até aqui. Então, você aperta o E, faz a extrusão até aqui. Aperta E de novo, faz essa extrusão. Aperta o R para dar uma leve rotacionada. Eu acho que é bom a gente voltar e já começar aqui, ó, para começar a acompanhar mais a curvatura, tá? Mas depois a gente vai adicionar um Subdivision Surface que vai melhorar isso pra gente. Então, a gente dá mais um E aqui para fazer essa nova extrusão. Rotaciona, deixa pré-posicionado. Faz uma nova extrusão, rotaciona e vai até chegar lá embaixo, ó. Rotaciona. Beleza, até chegar aqui a ponta da nossa enxada. Se você achar que você fez poucos aqui, né? Vamos adicionar mais um loopzinho aqui só para acompanhar já aqui essa parte da rotação, ó. Beleza, acho que assim tá perfeito. Show, já começamos a dar um shape geral aqui para nossa enxada, tá? Aí o que a gente vai fazer? Seleciona essa linha aqui, aperta o E mais o X, tá? Você vai fazer uma extrusão de acordo com o eixo X, tá? E vai até o centro, até conectar aqui. Aí beleza, agora você dá só mais uma alinhada aqui nessa linha, ó,
perfeito, vai ficar retinho aqui a nossa base da enxada, tá? Ficou essa diferença aqui porque essa foto ela tá meio de lateral assim, tá? Ela não tá numa perspectiva correta, tá? Tá tranquilo assim essa perspectiva, que a coisa a gente aumenta um pouquinho o tamanho dela depois, tá? Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa linha aqui, vai fazer uma nova extrusão. Então você aperta E mais o X, faz essa extrusão aqui e conecta esses pontos, tá? Coloca aí no wireframe, seleciona os 2 pontos, aperta M, o Add Center, tá? Para fazer a união aqui desses pontos. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui a ferramenta de Loop Cut, vamos fazer um corte mais ou menos aqui, tá? Que a gente vai começar a fazer aquele volume que tem aqui na enxada. Essa imagem ela não aparece tanto, mas se a gente olhar aqui na nossa referência, a gente tem esse voluminho aqui, certo? Esse modelo aqui é um pouquinho diferente desse modelo, tá? É um pouquinho mais curto, mas é só pra gente ter uma referência aqui do encaixe, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora, né? Se você achar que vai ficar muito para baixo aqui, o que que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui mais um, tá? Então, aperta, seleciona essa linha, aperta o E, faz uma nova extrusão aqui, faz uma nova extrusão aqui e conecta esses pontos, tá? M by last, M by last. Então, essa conexão você só organiza aqui a mesh para ficar bonitinho, tá? É tique, né? Aí agora a gente vai pegar esse ponto, vai jogar ele mais para cá assim, para já começar a dar o formato que a gente quer aqui, lembra? Então a gente vai pegar essa linha aqui agora, a gente vai pegar essa outra linha e vai dar um F, né? Você pode ver que já vai começar a fazer o shape que a gente quer. E o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa linha e essa outra linha aqui e vai jogar mais para cima aqui assim, ó. Deixa mais ou menos aqui assim. Aí esse ponto subiu bastante, você abaixa ele mais ou menos aqui assim, para criar aquele vãozinho que a gente quer, tá? Se você acha que tá ruim a visualização, como eu já ensinei nos outros módulos, né, nos outros cursos aqui da nossa comunidade, eu vou clicar aqui em Shading e vou ativar aqui o Kavit e colocar em Buff para a gente ter uma melhor visualização aqui agora, tá? Olha só como que já tá pegando o nosso shape, né? Agora, abre para ir para o modo editável, para selecionar por pontos e a gente dá uma melhoradinha aqui no nosso shape, tá? Beleza, eu acho que dá para subir mais essa linha aqui um pouquinho e dar uma leve rotacionada para ela manter esse ângulo, ó. Assim, perfeito, ó, bem pouquinho. Legal, tá? Então, olha só, agora a gente vai dar continuidade. Olha só como a gente já criou o shape base. Agora a gente vai fechar aqui a nossa malha. Então, vamos colocar aqui, ó, um, dois, acho que 2 linhas aqui já é o suficiente. Então, vamos colocar aqui uma e aqui mais embaixo outra, tá? Agora vamos voltar para o modo edição, aperta 2 para selecionar por linhas também, aperta essa linha com essa outra linha, aperta o F, essa linha com essa outra linha, aperta o F, e aqui a gente vai dar um F geral, tá? Seleciona esse loop, aperta um F. Beleza? A gente criou meio que aqui um loopzinho para manter esse triângulos, né? Perfeito, não tem problema, é isso aqui mesmo, tá? Então a base da nossa enxada está praticamente criada. Agora a gente trabalha aqui um pouquinho nessa parte aqui do cabo, ó. Essa parte é um pouquinho mais alta, como a gente viu aqui nessa referência, né? Então, olha só como ela faz esse formato aqui, né? Então a gente vai fazer também. Aí a gente joga um pouquinho mais pro alto aqui assim, certo? E o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas duas linhas aqui, ó, tá? E vai jogar para cima assim, ó, para criar aquele shape que tem ali, ó, perfeito, tá? Ainda tá sem volume, mas a gente já vai adicionar isso. Aí o que que a gente precisa arrumar aqui? Aqui embaixo a gente também vai jogar esse ponto um pouquinho mais para cima assim, tá? Deixa ele mais para cima assim, para ele criar o vãozinho mais natural possível, tá? Ó, deixa ele um pouquinho mais pro alto assim. Beleza, o que que a gente pode fazer agora? A gente pode estar adicionando aqui um Subdivision Surface. Então você vem aqui em modificadores, vem aqui em adicionar modificador, vem aqui em Generate, vem aqui em Subdivision Surface, tá? A gente adicionou esse Subdivision Surface para adicionar mais detalhes aqui na nossa mesh. E a gente também já pode mudar aqui para Shade Smooth. Então você vai colocar no modo edição, aperta 3 para selecionar por faces, tá? Dá um A para selecionar todas as faces, vem aqui com o botão direito e vem aqui em Shade Smooth, tá? Ela vai ficar mais smooth assim, tá? Aí para ficar uma melhor visualização, você ativa aqui o On Cage do Subdivision Surface para você conseguir entender melhor aqui como está comportando a sua malha, tá? Então a gente vai pegar esses pontos aqui, vai dar uma leve ajeitada neles aqui para ficar mais bonitinho aqui a nossa malha. Eu achei que aqui não ficou tão evidente, tá? Então acho que dá pra gente melhorar essa cavidade aqui, colocando esses pontos mais para cima assim, para ter mais uma evidência, tá? Ficar um pouquinho mais evidente, apesar que aqui quase não demonstra, tá? Mas eu acho bonito essa cavidade aqui. Então dá uma rotacionada, ó, deixa um pouquinho mais para cima aqui assim. Aí eu acho que assim já ficou mais perfeito. Deixa eu colocar aqui um 2 para ficar mais fácil para vocês visualizar, ó. Olha só, né? Ele também não pode ficar tão fino assim, né? Vamos deixar ele aqui mais gordinho assim, né? Sim, só que ele tem que ter esse ângulo, né? Aí, ó, quase perfeito, né? Quase perfeitinho. Deixa eu só visualizar aqui, ó. Desativa aqui um pouquinho o Subdivision só para você conseguir organizar esse shape melhor, tá? Eu não quero deixar ele tão pontiagudo assim também.
organizar e deixar a malha organizada. É importante você deixar a sua malha organizada, né? Para um workflow mais profissional, né? Vamos ativar aqui o Subdivision de volta e olha isso, é isso que eu queria, essa cavidade aqui. Agora, o que está faltando para nossa enxada? Está faltando o volume, né? Ela tem apenas um plano, então a gente vai colocar no modo edição, selecionar por face, apertando 3, dá um A para selecionar todas essas faces, você vem aqui, botão direito, vem Extrude Face along normals e dá uma leve extrusão. Eu recomendo você fazer aqui sem estar ativado o Subdivision Surface, só para você ver o tanto de extrusão que você fez aqui, tá? Mas eu acho que está suficiente assim. E agora a gente pode ver aqui com o Subdivision Surface. Olha só como já pegou o shape que a gente queria. Agora é só a gente realinhar aqui por causa do nosso Subdivision Surface. Então vamos dar uma leve alinhada aqui, ó. Coloca no wireframe, pega todos esses pontos aqui e joga para o lado. Pega todos esses pontos também, joga para o lado. Pega todos esses pontos aqui e joga mais. E até você conseguir alinhar de acordo com a referência. Aqui a gente vai colocar uma nova linha, tá? A gente vai usar aqui a ferramenta de Loop Cut e vamos fazer um corte bem aqui na extremidade, ó, para jogar lá para baixo, para ela ficar bem definida, ó. Aperta o Z, vem aqui no material, vem aqui no Solid novamente, para ela ficar mais aqui, ó. Você pode ver que ela ficou meio grossinha, tá tudo bem, tá? Aí, beleza, a gente colocou essa edge de apoio aqui para ficar aqui na mais representada. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui mais uma aqui bem no meio, tá? Coloca um mais ou menos aqui assim, pode colocar uma mais aqui assim e uma outra aqui assim, tá? Ele vai criar esse vínculo de metal mais duro, né? Como é aqui na nossa referência. Você pode ver que ele é um metal bem rígido aqui, tá? Aí o que que você precisa fazer agora? A gente precisa afinar essa ponta aqui da nossa enxada, tá? Então vamos pegar aqui por pontos, vamos selecionar todos esses pontos aqui. Vamos ativar aqui a ferramenta de proporcional, tá? Ativou ela. Você tem as medidas aqui, tá? Vamos usar aqui o Smooth, tá? Vamos usar aqui a ferramenta de Scale. Aqui no eixo Y você diminui, ó. Pode ver que diminuiu aqui com tudo. Você pode vir aqui aumentar o tamanho do proporcional, tá? Vamos colocar aqui 2 metros para ver se é o suficiente pra gente. Aí, ó, já pegou mais lá para cima, mas eu acho que dá para colocar 3 metros tranquilo. Então, vamos diminuir aqui agora. Feito, ó, para ficar uma enxada que corta, né? Que capina. Né? Olha só que legal, tá? Então, basicamente, aqui a base está quase pronta já, né? O que que a gente precisa fazer agora é dar uma modificada aqui aonde encaixa o cabo, tá? Eu acho que o shape dela já tá ok. O que a gente precisa fazer agora seria basicamente aplicar um mirror, tá? Vamos aplicar um mirror já, que a gente não precisa mais dele. Vamos colocar aqui no modo edição, selecionando por faces, a gente vai selecionar esse loop aqui de cima, vai apertar o S e vai dar uma leve escalonada aqui para dentro, tá? Lembre de desativar aqui o proporcional, tá? Então você desativa o proporcional, aperta o S, dá essa escalonada para criar esse efeito aqui mais cônico, né? Agora também tá faltando aqui uma edge de apoio aqui na base, ó. Joga lá uma edge de apoio aqui na base. Eu acho que ficou muito grande também essa borda. A gente vai selecionar todo esse loop aqui e dar um S também assim, ó, para criar mais essa bordinha aqui, tá? Que aqui também tem essa bordinha, ó. Olha só, perfeito. Perfeito. Eu acho que vai dar pra gente diminuir mais um pouquinho aqui essa parte mais cônica aqui da enxada. Agora a gente pode estar criando aqui essa borda aqui mais perfeitamente, tá? Então vamos colocar aqui um loop aqui de apoio por dentro e esse outro loop aqui por fora, tá? E um loop bem no centro para ela ficar mais arredondada como ela na referência, tá? Não é tanto arredondada assim, mais ou menos aqui assim, ó, olha só. Aí, perfeito. Agora a gente pode fazer também é dar uma ajeitada aqui na parte interna, ó. Pega esse loop aqui de dentro, aperta o S, dá uma escalonada nele assim, e esse aqui também, né, para ficar um pouquinho mais fechadinho aqui, como que funciona mais ou menos na vida real, tá? Olha só como a gente já criou meio que o nosso shape aqui, vamos ver se a gente precisa ajeitar mais alguns shapes aqui, ó. Esse aqui também a gente pode colocar mais para cá, para ele ser mais pontiagudo assim, e a gente precisa dar uma ajeitada aqui, e agora a gente precisa dar uma ajeitada nesses shapes aqui, ó. Aqui tá precisando de um detalhe, você coloca no modo edição, aperta Z e vem aqui no wireframe, ativa aqui a simetria agora, ativando aqui o X, tá? Já que a gente não tem mais um mirror, aí a gente pega esse ponto, joga ele mais para cá, você pode ficar modificar aqui para cá também, né? Aonde que tem mais um shape pra gente dar uma arrumada é aqui. Esse aqui também dá para você jogar mais para fora para fazer aquela curvaturinha natural, tá? Ó, pode ficar que mexe também. E a gente pode adicionar mais um loop aqui em cima para ele criar o loop aqui mais quadrado. Desativa o Subdivision Surface para você ter mais controle, ó. Pega esses pontos aqui agora, jogou para cá assim. Esse aqui você pode jogar um pouquinho mais para dentro, joga esse aqui um pouquinho mais para baixo. Perfeito, já está praticamente o nosso shape que a gente queria, ó. Aí, para a gente deixar essa parte aqui mais definida, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no modo edição por faces, tá? Aperta o 3 aí para mudar para o modo de face. Vamos selecionar esse loop, esse outro loop aqui
e esses outros loops aqui, essas faces aqui de cima, tá? Pode selecionar todas elas, dá um Shift H para esconder o restante, aperta 2 para selecionar por linhas, vem aqui no Loop Cut e coloca aqui um loop aqui desse lado e um loop desse outro lado para deixar ela mais quadrada assim, tá? Agora, se você dar um Alt H, vai aparecer o restante. Basicamente, a gente criou aqui essa face aqui com 5 versos. Não tem problema, você pode deixar ela assim por enquanto, tá? Porque não vai fazer tanta diferença aqui pra gente agora. Aqui, ó, você pode ver que não tem tanta mudança. O que dá pra gente melhorar é deixar essa parte aqui de cima mais fina, ó. Vamos deixar ela um pouquinho mais fina aqui assim, né? Olha só, ela estava um pouquinho alta demais. Vamos deixar um pouquinho mais alinhada aqui. Perfeito, assim, basicamente, tá feito aqui o nosso wag poly da nossa enxada, tá? Bom, agora a gente vai estar fazendo aqui o cabo da nossa enxada. A gente vai fazer essa parte aqui de borracha e também a parte de madeira, tá? É bem tranquilo de fazer. Basicamente, a gente vai utilizar um cilindro. A gente pode pegar aqui uma própria face aqui, ó. Vamos pegar essas faces aqui de dentro aqui. A gente pode pegar aqui próprias essas faces. Você pode pegar essas próprias faces aqui e fazer, ou você pode simplesmente dar um Shift A e gerar aqui um novo cilindro, tá? Você vai gerar esse novo cilindro, pode manter com 12 vértices, só que você vai precisar rotacionar ele de novo. Ó, vem na visão lateral, aperta o R, um ângulo de 90, você vai estar rotacionando ele, e agora você vai posicionar ele bem aqui no centro, tá? Essa aqui vai ser a parte de borracha, ela é bem justinha mesmo. Olha só, ela é bem justa, né? Deixar mais ou menos aqui um pouquinho mais para baixo, que assim, como é aqui na referência, né? Depois ela vai abrir um pouco, né? Vamos pegar esse loop aqui, ó. Aperto o S para dar essa escalonada, para expandir aqui a nossa teórica borracha, né? Então a gente vai apertar o E mais S para fazer essa extrusão. Pode fazer essa extrusão até aqui o centro e a gente faz aquele buraquinho que tem ali, tá? Então faz até aqui e aperta o F para fazer, para tampar o buraco. Seleciona por face, aí seleciona essa face, aperta o E e vem para dentro assim, ó, faz uma extrusão interna mais ou menos aqui assim, tá? Deixa aqui assim, né? Esse aqui é basicamente esse buraquinho que tem aqui. Esses detalhes de letras talvez a gente pode fazer na textura depois, tá? Na verdade, até esse buraco, se a gente quiser, a gente poderia fazer na textura, mas a gente vai fazer do bake mesmo, né? Esse buraco, ele não vai existir na mesh low poly, tá? Esse buraco só vai existir na ag poly e quando a gente fazer o bake, ele vai ser transferido. Vocês vão entender, como vocês viram no meu workflow lá. Aí, beleza, a parte da borracha aqui tá quase pronta. Agora a gente vai selecionar esse outro loop aqui e vai jogar ela mais para cima aqui, né? A borracha, ela passa mais ou menos, né? Consideravelmente, né? Beleza, passa aqui sim, mais ou menos, né? Show, tá bem justinho, legal, acho que seria esse aqui a base da borracha, né? Então você vai dar um E mais S, fazer uma extrusão interna aqui de novo, joga um pouquinho para cima aqui para criar essa quininha aqui da borracha, e agora a gente aperta o E e faz uma extrusão aqui no eixo Y, tá? Lá para cima assim, como se fosse como se fosse o cabo da nossa enxada, tá? Joga mais ou menos aqui para cá, ó, o tamanho do cabo de enxada é mais ou menos aqui assim, né? Acho que é maior um cabo de enxada. Ele é mais ou menos aqui, ó. Vamos ver se eu tenho aqui uma referência do cabo. Não, é mais ou menos isso aqui, né? Acho que tá tranquilo assim, o tamanho de cabo assim. Tem variados tamanhos, né? Vamos deixar ele no tamanho de uma pessoa adulta. Dá para carpinar bastante já, né? Beleza. A enxada, ela tem levemente maior aqui o tamanho da base. Então, você dá um S também para aumentar levemente o tamanho aqui. E você pode dar um F aqui para fechar. E fechou, tá? Agora, você também pode adicionar aqui um Subdivision Surface separado, tá? Então, clica aqui no modificadores, vem aqui adicionar modificador, vem Generate, vem em Subdivision Surface. E você coloca aqui um 2 por enquanto, tá? Ele vai precisar aqui de edges de apoio e é isso que a gente vai fazer, ó. Vamos pegar esse aqui já. E já vamos dar um bevel aqui. Então você aperta aqui no bevel, dá um levezinho bevel aqui, ó, para ele já começar a criar essa quina aqui pra gente, tá? A gente vai melhorar essa topologia do cabo ainda, tá? Fica tranquilo. Aí aqui nessa face a gente pode dar um E mais S para fazer a extrusão assim interna, tá? Só você dar um M e o Eye Center que ele já vai fazer aqui a extrusão interna. Já seleciona todas as faces, botão direito vem Shade Smooth. Tá? Ativa aqui o OnCage para você conseguir visualizar como está realmente a mesh. Como a gente fez o bevel ele ficou bem largão assim, como vocês viram aqui. A gente coloca aqui um loop de suporte. Joga esse loop aqui para cima aqui, ó, para ele não ir tanto para baixo assim, para ter mais ou menos esse shape, tá? Aqui na borracha a gente também vai precisar colocar os loops de apoio. Vamos desativar aqui temporariamente a enxada, tá? Um metal. É só selecionar e apertar o H. Vamos selecionar o cabo, aperta o Tab. Vem aqui para a gente começar a entender aonde que a gente vai ter que colocar edges de apoio, tá? Então a gente vai colocar um edge de apoio aqui, ó, pega a ferramenta de loop e coloca um loop de apoio aqui, né? Que isso aqui é a transição da madeira para borracha, então esse loop ele tem que ser bem pertinho aqui para ele não gerar relevo da borracha no cabo de madeira. Aqui também vai um edge de apoio, tá? E aqui também vai um edge de apoio.
Olha só, se você quiser, você pode dar um level bevel aqui, ó. Só selecionar esse loop e apertar o S, né? Que a borracha, ela tem essa quininha aqui. E a gente coloca mais um edge de apoio aqui. Aqui no buraco também a gente vai precisar colocar edges de apoio. Vamos desativar aqui a referência por enquanto, ó. Aí vem aqui nesse buraco e aperta no modo face, seleciona essa face aqui, aperta o E mais S, vai fazer uma nova extrusão, deixa essa edge de apoio, aperta o E mais S de novo e joga lá pro centro e aperta o M by Center, tá? Eu acho que aqui no buraco interno também vai precisar de uma edge de apoio, ó. Pega um loop aqui e joga pra cá. Beleza, vamos ativar aqui o Subdivision Surface, olha só que perfeição que ficou, tá? Se você quiser deixar uma borracha mais assim como tá aqui na referência, ela mais bevel, mais com um bevel maior, você pode modificar aqui facilmente, ó. Pode diminuir isso aqui, né? Colocar essa edge de apoio mais para trás aqui, que ele vai ficar com esse vai ficar mais com esse detalhe aqui, tá? Ou se você quiser também, você pode colocar aqui um bevel direto, tá? Seleciona esse loop, seleciona esse outro loop, dá um dissolve neles, seleciona esse loop aqui inteiro, vem aqui em bevel e faz o bevelzinho aqui natural mesmo e coloca aqui um 3 ou 4 assim mais ou menos, ó. Vamos colocar aqui um 3 só, acho que já dá a de apoio. Não, ficou muito, muito forte, né? Vamos colocar um bevel maior aqui, ó. Vamos deixar um bevel mais ou menos aqui assim. Colocar 1, 2, 3. E perfeito, ó. Ficou bem do estilo da borracha ali. Eu achei que ficou um pouquinho demais, mas tá tranquilo, né? Tranquilo assim. Agora vamos ativar aqui a enxada pra gente ver como é que ficou, olha só. Eu acho que ficou meio curta essa borracha, né? Acho que dá pra dar uma expandida maior nela. Então já tá selecionado o nosso bevel. Vamos apertar aqui o S, ó. Dar essa expandida aqui nela. Senão vai ficar saindo um metal da enxada, né? Aí não é legal. Mas, ó, era isso aqui, assim. Se você quiser adicionar um detalhe mais legal também, ó, coloca um loop bem aqui assim, ó, mais ou menos. Bem no centro aqui assim, dá um S, ó. Ele vai girar como se ela tivesse apertada, olha só. Vamos desativar aqui o metal, como se ela tivesse meio que apertada. Olha só. Aí, vai ficar mais ou menos nesse resultado aqui, ó. Agora a gente já pode rotacionar para cima, né? Deixar em pezinho assim. Então seleciona os dois objetos, segurando o Shift, tá? Aperta o R daí, aí você rotaciona em 90 graus. Aí vamos deixar aqui bem rentinho aqui assim. Vamos dar um Ctrl A e Alt Transforms para resetar a posição dos dois. Perfeito, ó, tá aqui a nossa enxada, ó. Então, basicamente, aqui o Wag Poly está pronto. A gente poderia, sim, adicionar detalhes de sculpt de madeira, adicionar desgastes aqui e tal, né? Mas a gente não vai fazer isso, tá? A gente só vai usar aqui o Wag Poly para a gente pegar as informações aqui de curvatura, do shape, né? Do shape geral, e não a gente esculpindo, adicionando detalhes aqui de desgaste. Claro, se a gente quisesse fazer um asset de ultra qualidade, é bem interessante a gente fazer a gente esculpir, né? Os detalhes aqui e tal, de desgaste, mas no Substance Painter a gente consegue fazer isso usando o Normal Map, o Wave Map e as máscaras, né, e tal, que facilita muito mais pra gente. A gente vai chegar no resultado muito bom e um asset bem otimizado e sem necessidade de um trabalho extra, tá? A escultura, ela só vem se você realmente quiser fazer algo mais estilizado ou algo ultra realista que precisa de detalhes que os materiais lá do Substance Painter ou os mapas de Egg Map normal e máscaras não suprir pra você, tá? Bom, agora a gente vai organizar aqui o nosso projeto. A gente já pode unir o cabo aqui no metal, tá? Então vamos unir eles. A não ser que você não queira unir, tá? Eu vou unir. Então é só você clicar no objeto 1 e segurando o Shift no outro objeto, dar o Ctrl J ou apertar o botão direito e vir aqui em Join, tá? Agora a gente tem um único objeto só. Aí você vem aqui em cima e renomeia ele para enxada. Eu costumo deixar a enxada underline mesh, né, já que é uma mesh. Aí eu copio esse nome aqui do objeto e coloco no arquivo mesh o mesmo nome, tá? É importante você sempre manter o nome do objeto no nome da mesh, que lá na engine vai ficar tudo bonitinho. Se você não deixar o nome certinho, lá na engine vai ficar o nome do objeto e a mesh vai ficar como cilindro, tá? Isso não é legal. Então deixa organizadinho assim, bonitinho. A nossa referência que a gente já pode excluir da nossa cena e tá perfeito. Bom, agora a gente tem aqui um objeto com Subdivision Surface super pesado, né? Então, basicamente a gente já fez aqui o modelo de High Definition, né? Um modelo mais pesado. Então agora a gente vai criar uma versão low poly dele. Uma forma muito fácil de fazer isso é a gente duplicar esse objeto e fazer uma versão low poly. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Então vamos renomear aqui novamente com o underline high, tá? High assim de alto, né? De autopoligonagem. Deixa aqui renomeado bonitinho. Renomeia também aqui o arquivo mesh. Aí esse arquivo aqui a gente só usa ele para fazer o bake, tá? A gente não vai utilizar ele mais nada, não vai colocar ele no jogo, nada do tipo, tá? A gente vai usar apenas o low poly, só que a gente precisa dele para a gente fazer o bake, para a gente extrair, né, essas informações aqui de mais qualidade, de mais definição de mesh para o modelo low poly, tá? Então agora a gente dá um Ctrl C, Ctrl V, a gente criou aqui uma cópia e a gente coloca underline low.
Tá, e esses nomes aqui eu só uso para organizar, depois eu removo esses nomes, esse low e ag aqui, beleza? Então agora esse aqui é a nossa mesh low, ainda tá aqui com o Subdivision Surface aplicado, tá super pesado. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui no level 1, certo? Se a gente desativar o Subdivision Surface, ela vai ficar muito leve, né? Vai ficar super quadrada assim e bem otimizada, mas a gente não quer também um asset tão feio assim. Claro, assim, a quantidade de polígonos que tá aqui agora assim, tá perfeito, cara, para mobile, para jogos que não vai, tipo, o cara não vai focar 100% na enxada, a não ser que seja um jogo de enxada, né? Daí que a enxada fica bem perto da câmera, aí é interessante sim, né, ter mais polígonos, mas desse estilo aqui assim, é bem tranquilo mesmo essa quantidade de polígonos. Mas como eu quero fazer um asset de mais qualidade, a gente vai ativar o Subdivision Surface, vai deixar com o level 1 pra gente ter esse shape nem tão pesado e nem tão wide poly, e a gente vai aplicar o Subdivision Surface aqui na malha low poly somente por enquanto, tá? Aí a gente vai dar um tab aqui para o modo edição, você pode ver que tem bastante vértices ainda, tá? Ainda assim, ficou mais pesado. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui uma otimização manual. Você tem duas oportunidades. Agora a gente tem aqui a Mesh Wag Poly, né? Vamos colocar aqui um materialzinho na Mesh Wag Poly, uma cor vermelha para a gente conseguir entender. Coloquei no Low Poly, né? Eu vou colocar aqui no Low Poly o verde e na Wag Poly eu vou colocar uma cor vermelha para a gente conseguir entender. Então tá, a gente está aqui agora com o Wag Poly, ó, e também a gente está aqui com o Low Poly. Se a gente vir aqui no Wag e aplicar aqui o Subdivision Surface, você pode ver que ele vai ter uma quantidade astronômica de polígonos, né? Se agora a gente vir aqui no Low, como a gente tem um level a menos de Subdivision Surface, a gente tem menos polígonos, né? Mas ainda assim, ó, você pode ver que tem uma densidade bem menor. Mas dá pra gente melhorar muito isso aqui ainda e otimizar mais ainda para jogos, tá? Então a gente pode fazer de uma forma manual. Vamos dar um Ctrl Z aqui só para resetar aqui a posição do Wag Poly. Eu usei aqui só para demonstrar para vocês, né? Vamos desativar aqui o Wag Poly, vamos ativar o Low Poly. E para fazer o Bake, né, eles sempre precisam estar na mesma posição certinho, tá? Eles sempre precisam estar ocupando o mesmo espaço, né? Mas você pode também fazer essa otimização depois de fazer o Bake no Substance Painter. Por que isso é bom? Porque o Bake, se o modelo for muito low poly mesmo, ele não operar aqui as proporções certinho, ó, você pode ver aqui, ó, que o Wag Poly, ele tem essa curvatura maior, ó, você pode ver que ele passa aqui. E se você, por exemplo, tirasse essa linha aqui do low poly, ele ia ficar ainda mais. Aí o Bake ia ficar bem bugado, ia ficar cheio de marcações do normal, né? Cheio de marcações do Wag Poly, né? E a gente não quer isso, então a gente deixa ele mais Wag Poly assim e a gente faz o Bake e depois a gente volta aqui pro Blender e faz a otimização, né, dos pontos. É mais importante fazer isso porque você vai conseguir manter a qualidade do Bake e também vai ter um modelo final mais otimizado. Marcos, mas dá muito trabalho. Infelizmente é assim. Esse é o workflow mais fácil ainda, porque se a gente fosse fazer sem desativar ali o Subdivision Surface, sem diminuir, a gente teria que fazer retopologia e várias outras coisas, tá? Assim, uma forma manual de se fazer, que eu acho mais prática para alguns assets, tá? Então agora a gente pode fazer o quê? A gente pode já partir aqui para abrir a UV da nossa enxada low poly. Fazer o que? A gente pode já partir aqui para abrir a UV da nossa enxada low poly. Então a gente vai colocar aqui no modo de faces, vamos colocar o cursor aqui em cima do cabo, você aperta L e ele vai selecionar somente aqui o cabo. Aí você dá um Shift H para esconder ali o metal e a gente começa a abrir a UV Map desse cabo. É um formato cilindro, quem já acompanha a comunidade sabe muito sobre o UV, então a gente vai fazer aqui os cortes da UV, tá? A gente vai colocar aqui, ó, no modo de linhas, então a gente vai selecionar aqui, ó, esse loop aqui, botão direito, marque Seams, né? O Seam é uma costura, o Seams ali é para dividir as UVs, para depois a gente separar essa malha e transformar ela em uma dimensão 2D, que é basicamente a UV Map. Então a gente está separando aqui na UV o cabo da borracha, tá? E perfeito. Então aqui já tem esse detalhe aqui assim, né? E a gente pode fazer um outro corte aqui para separar a parte de baixo da borracha, ou se você quiser, você pode deixar a borracha inteiriça e você vai fazer só um corte aqui, ó, faz um corte bem aqui atrás, escondido, ó, seleciona todo esse loop, tá? Não tem problema selecionar essa parte do cabo, porque a gente também vai fazer esse corte aqui para o cabo, tá? Então a gente aperta o botão direito, dá um Mark Seams aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que essa parte do buraco, ela seria somente feita com o normal map, que a gente vai extrair aqui do Wag Map, então a gente pode otimizar aqui também, né? Para a gente otimizar isso aqui, basicamente a gente vai pegar, ó, vai excluir toda essa linhas aqui que estão aqui dentro, né? Todo esse volume de mesh em 3D. Então a gente seleciona esse loop aqui, dá um botão direito, marque Seams nele, aí você vem aqui ó, com o cursor, aperta o L, vai selecionar toda essa parte aqui de dentro, você dá um Delete Faces, aí você seleciona aqui tudo, dá um F para fechar, um M by Center para fechar assim, e vai ficar perfeito, tá? Então você pode ver que esse detalhe aqui não existe mais, mexicamente falando, né, em polígonos, ele só vai existir depois que a gente fazer o Bake, porque o Substance Painter ela vai fazer o cozimento e vai projetar os detalhes em normal map do Wag Poly.
beleza? Então agora aqui, vamos continuar abrindo aqui a nossa UV. Então tá, a gente já fez aqui o corte da parte de borracha, já fizemos aqui o corte da parte do cabo também, perfeito, né? Já fez o corte aqui também. Eu recomendo às vezes separar essa parte cilíndrica aqui da parte de baixo para ter uma mesh melhor. Para fazer isso, a gente vai selecionar esse loop inteiro, botão direito, Mark Seams, aí a gente pode tirar esse corte que tá aqui, só selecionar eles e dar um Clear Seams. E agora a gente vai fazer o quê? Para não ficar essa parte separada aqui e essa outra parte aqui na UV Map, a gente vai deixar eles conectados através dessas duas faces aqui. Então você dá um Clear Seam nessas duas linhas aqui. Vamos ver como é que ficou isso. Coloca no modo de faces apertando 3, coloca o cursor aqui em cima do cabo, vai selecionar o cabo aqui somente, sem selecionar a parte da borracha, já que a gente separou aqui por Seams, né? E a gente vem aqui em UV Edit, a gente vai agora dar a gente vai dar um U, aperta o do teclado e vem aqui um Wrap Angle Based. Então você pode perceber aqui, ó, que esse aqui é basicamente a parte cilíndrica aqui do cabo, né? Toda a parte grandona, com aquele corte que a gente fez aqui, né? Com esse corte aqui, esse corte aqui é basicamente essa extremidade e essa outra extremidade. Aí essa extremidade que é tudo esse corte, que é esse corte que a gente fez aqui. Porém, como a gente desmarcou essas duas linhas, ele ficou conectado aqui através, né? Para não ficar separado, por exemplo, esse cilindro para cá e para lá, para todo canto, né? Vamos ver como é que ficou a borracha agora? Vamos selecionar aqui a borracha, vamos apertar o U, um Wrap Angle Based e tá aqui a borracha, né? Como a gente fez esse corte aqui assim, ela fica com esse formato mais estranho. Eu também recomendaria você separar aqui. Não vai fazer tanta diferença assim, tá? Mas eu recomendaria você separar aqui o tampão. Ó, seleciona toda essa linha aqui, botão direito, Mark Seams, desmarca essas linhas aqui que já não tem mais necessidade, Clear Seams, vamos selecionar tudo, vamos dar um Angle aqui perto do U e vamos dar um Angle Based. E olha só, ficou aqui essa parte da borracha, ó, que é essa parte aqui, né? E essa outra parte aqui. E se você também não quiser deixar ela solta para lá e para cá, você desmarca aqui duas linhas, ó, dá um Clear Seam nessas duas linhas, dá um Angle Based novamente, ele vai ficar conectado aqui bonitinho. Olha só que UV maravilhosa, tá? Então a UV aqui do cabo já está praticamente pronta, a gente volta aqui para Modeling e agora a gente dá um Alt H para aparecer o restante e a gente vai fazer a UV Map aqui da parte metálica da enxada. Bom, para a gente abrir o UV Map aqui da parte metálica da enxada, a gente faz a mesma coisa, eu coloco o cursor aqui em cima, aperto o L para separar, dá um Shift H para esconder o cabo. Agora aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Para abrir o UV Map aqui do cabo. A gente vai fazer o que? A gente vai separar aqui, acho que a metade disso aqui. Então a gente vai selecionar esse loop que está bem no centro aqui, tá? E a gente vai dar um Mark Seams. Então basicamente a gente cortou essa parte de cima da parte de baixo. Só que a gente também pode fazer o mesmo esquema de deixar conectado, tá? Então a gente vai deixar conectado através dessas linhas aqui, ó. Então vamos desmarcar essas linhas aqui. Clear Seams, então ele vai ficar conectado aqui, essa parte vai para lá, essa parte vai ficar aqui, tá? E vamos ver como é que ficou, vamos ver aqui, ó, primeiramente também, e também a gente precisa conectar aqui, ó, não pode esquecer também de marcar aqui, Mark Seams, tá? Para desmarcar aqui, porque elas são conectadas por dentro, né? Então a gente agora separou. Aí beleza, se a gente selecionar tudo aqui agora e vir aqui em UV Edit, apertar um Wrap Angle Based, apertar o U, você pode ver que ele vai abrir a UV Map dessa forma aqui, tá? Essa parte aqui é a parte cilíndrica aqui, essa parte aqui é a parte de baixo, e a gente deixou conectada por aqui, ó, olha só aqui UV perfeitinha, né? Mas aqui pode dar algum problema para você, tá? Essa parte aqui, ó, ela ficou muito apertada aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode separar essa parte cilíndrica também, né? Então vamos separar. A gente pode selecionar esse loop aqui, ó. Acho que aqui já é o suficiente, ou aqui. Não, vamos selecionar esse loop aqui. Botão direito, Mark Seams. Agora, se a gente selecionar tudo, apertar o e vir em Angle Based, a gente vai ter aqui separadinho essa parte aqui, ó. Você pode ver que ela já ficou mais completinha aqui, né? Ficou mais ok aqui. Só que aqui não mudou nada. Por quê? Porque a gente ainda tem essa parte interna conectada aqui, essa parte toda. O que a gente precisa fazer? A gente pode fazer um corte bem aqui, ó. Seleciona essa linha aqui, vai até aqui, ó, a parte de baixo, segurando o Ctrl, você clica nessa linha. Ele vai selecionar todo. Você clica nessa linha, ele vai selecionar todo esse loop, ó. Aí você seleciona mais essa linha, botão direito, Mark Seams. Então a gente está dividindo aqui agora. Vamos ver como é que vai comportar essa parte cilíndrica aqui. Seleciona tudo, botão direito, aperta o U, vem aqui um Wrap, um Angle Based e a gente vai estar aqui, ó, cortadinho agora a nossa parte aqui, tá? Perfeito isso, basicamente está pronta aqui a nossa UV Map. Agora a gente dá um Alt H para aparecer tudo. O que a gente vai fazer? Selecionar um A de novo para selecionar tudo. Você vem aqui em UV, vem aqui em Pack Slange, que ele vai organizar para você, maximizando o espaço aqui. Clica em Pack e ele vai organizar aqui pra gente. Então aqui a gente tem a parte metálica, que é uma parte bem importante, né? E esse aqui é a parte do cabo. Se você achar que ficou muito pequena aqui a parte do cabo, você pode dar uma diminuída aqui na parte metálica, é só selecionar ela apertando o L, dar uma leve escalonada, A para selecionar tudo, dá um novo Pack Slange e ele vai reorganizar pra gente agora com um pedaço
maior aqui do cabo, mostrando, ó. Agora ele ficou torto, por quê? Porque como ele já é bem cilíndrico, né, ele não cabe aqui maior, então ele ficou assim, organizado. Então, de qualquer jeito, a gente vai perder espaço, né? Então, eu acho que esse estilo de UV aqui vai funcionar melhor pra gente pintar e ter as proporções que a gente quer. Então, perfeito, a gente tem aqui a UV Map agora da nossa enxada Low Poly, né? Eu acho que seria legal agora a gente criar o material certinho mesmo, já que a gente criou aqui, a gente só coloca enxada, tá? Que esse é o material da enxada Low Poly, né? O Wag Poly não precisa de material, pode tirar esse material aqui, a não ser que a gente queria usar o sistema de ID, tá? Que eu falei para você na introdução lá do Substance Painter, mas eu acho que seria isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai exportar aqui a enxada Wag Poly, você vem em File, vem em Export FBX, cria uma pastinha aí para você organizar os seus hastes, tá? Eu tenho aqui a pastinha aqui, ó, enxada aqui, aí eu exporto com o nome Wag, né? Enxada Wag para mim se localizar, marco aqui Select Object e Export FBX. Agora eu clico aqui na enxada Low, venho aqui em File, venho aqui em Export, venho em FBX e coloco aqui o Low, né? Para se localizar e tá marcado o Select Object, eu dou o Export FBX. Beleza. Agora, se você quiser deixar salvo aqui o seu programa, lembre de salvar aqui o seu arquivo Blender, né? Save as e salva lá na sua pastinha também, tá? É importante para ter de backup. Eu gosto de deixar assim, o nome do objeto, enxada, underline edit. Aí save as. Pode fechar teu Blender. Agora a gente vai para o Substance Painter. Beleza, já abri aqui meu Substance Painter, então a gente vai estar adicionando aqui o modelo, tá? Você pode vir aqui em File, vem em New, para a gente criar um novo projeto, tá? Então lembra que eu falei para vocês sobre resoluções e tal, tá? A gente vai ter uma aula também extra só para falar sobre isso. O meu computador ele é bom, então eu costumo deixar e trabalhar aqui em 2K, mas você pode deixar 1K também. Eu vou deixar aqui em 2K. A gente vai colocar aqui o FBX. Então a gente vem aqui em File, Select, a gente vai lá onde a gente deixou o nosso modelo Low Poly, tá? Então a gente vem em Ast, Props, enxada, a gente abre aqui o Low Poly e dá OK. Perfeito, ele vai importar aqui o nosso modelo Low Poly e agora a gente vai fazer o Bake, como a gente já aprendeu na aula de introdução do Substance Painter. Vem aqui em Texture Set Settings, vem aqui em Texture Set Settings, vem aqui em Bake Mesh Maps, vamos colocar aqui 2K, vamos ativar aqui o Wag Definition Mesh, né? Agora a gente vai colocar aqui uma malha Wag Mesh, né? Já que a gente tem aqui. Dar um abrir. Nesse caso aqui é um modelo simples, a gente não vai precisar utilizar uma cage, tá? E agora a gente vai colocar o anti-aliasing aqui para a gente ter um resultado mais legal. Se você colocar muito alto, vai ficar mais pesado para fazer o bake, a gente não precisa mexer em mais nada. E a gente só vem aqui em bake enxada, né? Que é o material da enxada. Então agora ele está fazendo aqui o bake, tá? Extraindo as informações do Wag Poly para o Low Poly, tá? Então agora se a gente vir aqui em material e olhar aqui o normal Wag, a gente pode perceber que aqui, ó, a gente tem detalhes aqui, ó, do modelo Wag Poly, né? A maior definição dele, né? A curvatura aqui, ó, melhor, né? Porque a gente extraiu e também a gente vai ter aqui também, ó, o detalhezinho que eu falei para vocês, ó. Olha só aqui, ó, o buraquinho que eu falei para vocês. Então agora a gente não tem aqui o buraco com mesh e sim com o bake, né? Então se a gente ver aqui agora o material, pode ver que ele tá simulando aqui o buraquinho, né? Perfeito. Vocês podem ver que aqui, ó, gerou um probleminha com o normal map, né? O normal map aqui do cabo, ele ficou meio que transmitindo aqui para a parte metálica, né? É até bom que tirou esse problema, que eu vou ensinar vocês a corrigir. Então a gente vai fazer o bake de novo, vem aqui em Bake Mesh, tá vendo esse Max Frontal Distance? O que a gente vai fazer? A gente vai diminuir ele um pouquinho, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai diminuir ele um pouquinho. Então vamos diminuir ele aqui mais ou menos para 0,05. Beleza? Vamos dar um bake novamente para ver se vai ajeitar isso, tá? E olha só, perfeito, a gente não tem mais o problema. O bake aqui, ó, tá passando as informações que a gente precisa, né? E a gente tem aqui perfeitamente tudo que a gente precisa sem ter os probleminhas aqui que a gente tinha, né? Show! Agora é só a gente começar a texturizar e começar a brincadeira, né? Então tá aqui a nossa enxada já com o bake, né? E agora a gente pode excluir esse layer que vem por padrão, é só deletar ele e a gente vai começar a adicionar nossos materiais aqui na nossa enxada. Então vem aqui nos Smart Material e já pesquisa aqui o Wood, que é de madeira, né? Então a gente tem aqui algumas madeiras que já vem padrão aqui no Substance Painter, né? Que é essas daqui. Você pode arrastar ela aqui, ó, você pode ver que ela tem esse detalhezinho, ó. Esse aqui já é um cabo legal, né? Mas
essa madeira que eu acho que não combina muito com cabo de enxada, né? A gente pode colocar essa outra aqui pra gente testar, ó. Essa aqui já ficou mais legal, né? Já é mais parecida aqui com o cabo de enxada. Eu acho que esse aqui, ó, esse material aqui, o Wood Walnut, ele vai dar certinho o que a gente precisa, ó. É uma madeira bem parecida com o cabo normalmente. E agora a gente vai modificar aqui a cor dela, tá? Então ele vai criar aqui a pastinha do material, né? O layer aqui do material. E a gente consegue mexer aqui na base e modificar algumas cores, tá? Então vamos colocar aqui uma base color mais claro, né? Que o cabo da enxada ele é bem mais clarinho assim, mais ou menos. Acho que ele é mais amarelado. Ele não é tão vermelho assim também, né? Vamos ver o que tá deixando ele mais vermelhado. Essa opção aqui, né? O Wood Fibers, né? As fibras da madeira. A gente também pode modificar aqui essas fibras aqui, ó. A gente pode mexer aqui no Diffuse, no Base Color, né? Vamos deixar ele aqui mais clarinho assim, ó. E mais ou menos. Aqui não é tão vermelho assim não, né? Ele é mais ou menos aqui assim. Olha só que bacana. Ficou legal. Dá pra gente dar uma diminuída aqui também na cor base, ó, né? Acho que ficou mais ou menos aqui assim. Seria legal essa cor aqui pro cabo, beleza? Só que o material de madeira que ele pegou também pro material geral. A gente só quer pra parte que realmente é de madeira. Então a gente vai dar botão direito aqui no Layer, adicionar um Black Mask. Vamos usar aqui a ferramenta de Polygon Fill que a gente aprendeu na introdução do Substance Painter. Vamos usar aqui a de UV e vamos dar um clique aqui, ó. Ele vai pintar somente aqui o cabo de madeira, né? Que é a ilha de UV que a gente deixou separadinha aqui, junto com a parte aqui de cima, né? Perfeito. Agora que a gente vai adicionar o material base da borracha. Vamos adicionar aqui um látex, a gente tem aqui um material base que funciona. Esse aqui é meio que couro, né? Vamos ver se esse couro aqui se comporta do jeito que a gente quer. Ele é parecido aqui com o material da borracha, né? Apesar que o material da borracha ele é mais plástico, né? Não, esse plástico aqui, ó. Acho que esse plástico aqui vai funcionar, ó. Esse aqui, ó. Vamos utilizar esse aqui, então. Vamos jogar ele aqui. Ele vai pegar aqui na nossa borracha. A gente vai colocar aqui um Black Mask e vamos pintar também aqui com o Polygon Fill, pintar a UV aqui na nossa borrachinha, olha só. Basicamente já tá pegando aqui o material base, já praticamente texturiza o objeto, né? Só que o que diferencia de um assist bem feito é você caprichar na pintura depois, adicionar máscaras inteligentes, detalhes naturais, né? Desgastes naturais e etc. Aí, perfeito. Agora a gente vai adicionar aqui o material base de metal, tá? Vou pegar aqui um metal. Eu não sei se eu vou fazer ela mais velha ou se eu faço ela um modelo mais novo dessa enxada. Vamos ver aqui uns metais que devem funcionar pra gente. Esse aqui ele dá uns desgastes legais até. Acho que esse aqui é o metal que a gente quer, só que eu acho que ele reflete muito luz, mas a gente vai mexer aqui nas propriedades dele. Botão direito, adicionar um Black Mask, vamos pintar aqui somente a parte metálica, ó, as duas partes metálicas, tá? Essa aqui e essa aqui que a gente tinha separado na UV. Perfeito, então aqui basicamente a gente já tem aqui nossa enxada praticamente pronta, né? Só que a gente precisa adicionar mais detalhes para a gente fazer esse haste ficar mais bonito. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos começar a organizar o projeto. Então aqui a gente renomeia como base metal. É a parte metálica da enxada. Base borracha. Eu vou deixar tudo em português mesmo para facilitar, mas o ideal é deixar em inglês, tá? Base cabo. Isso aqui é só para a gente se localizar. Beleza, vamos mexer um pouquinho nas propriedades desse metal, que eu acho que ele está refletindo muito luz, tá? E a enxada, normalmente, o material dela não reflete tanta luz. Então, a gente vem aqui e mexe aqui no base steel, que é a base do metal total. A gente vai mexer aqui no roughness, né? Que ele identifica ali o que reflete tanta luz. E a gente vai deixando ele mais aqui pro branco, para ele não refletir tanta luz assim, né? Olha só, porque assim tá legal, né? Tá bem bacana. Só que ele tem esses monte de detalhes aqui, ó, que são os scratches, né? São os scratches. E o Granger também, que ele dá esses detalhes aqui de desgaste assim, ó, eles são bem reflectivos. Eu acho que o Granger eu não vou usar ele por enquanto, vou deixar ele desativado. E os scratches aqui, eu também vou deixar desativado, tá? Que a gente não vai utilizar ele por enquanto. Eu acho que assim tá um metal bem parecido com o metal que a gente tinha lá da enxada, né? Essa borracha eu acho que ela tá muito clara. Vamos mexer aqui nas propriedades desse plástico que a gente tá usando como uma borracha. Eu acho que ele tá bem clarinho, né? E a gente vai mexer aqui na base da borracha. Ele também tem os scratch aqui que já é esse desgaste. Eu não vou usar eles também. Eu vou deixar só a base aqui no material e vou mexer aqui no roughness, deixar ele um pouquinho menos de brilho, né? Já que a borracha ela não tem tanto brilho assim, né? Perfeito. E vou deixar aqui uma cor mais escura, né? A cor 1 vou deixar mais um pretinho assim e a cor 2 aqui mais um pretinho assim também, para ficar mais parecido com a borracha lá. Agora, se a gente olhar aqui no Single Channel Base Color, a gente consegue ter aqui as cores padrão do objeto, ó, tem um cabo bem legal, tem a parte aqui de metal e a parte de borracha mais escura. Somando tudo isso, ele tem esses detalhes aqui. Se a gente olhar aqui o Metallic, a gente pode verificar que o que é somente metal é somente o que é metal mesmo, né? Porque a gente separou tudo bonitinho. O Roughness, ele já é mais trabalhado, né? Que ele identifica ali o que tem mais brilho, o que reflete menos luz. Tá ok também isso. A gente formou aqui basicamente a base de materiais da nossa enxada. Então vocês podem ver
A gente olhando aqui as referências das enxadas reais, né? Essa aqui é uma enxada nova, pode ver que ela tem esses desgastinhos, tem essas coisas bem padrão, ficou bem parecida com a nossa até, olha só como é bem padrão. Esse aqui é um cabo de uma madeira diferente, né? Mas também ficou padrão. A gente pode adicionar esses detalhes aqui de texto, se a gente quiser, mas basicamente essa é o padrãozinho de uma enxada nova. Mas a gente pode trabalhar e começar a adicionar mais detalhes, escalas de ferrugem, detalhes de desgaste, as scratches assim, né? Então a gente vai dar uma explorada nisso aqui agora. Esses módulos de props é mais para você pegar a ferramenta do Substance Painter para a gente partir para os assets mais avançados de construção, de assets brasileiros e de favela, né? Então agora o que a gente pode fazer aqui? Vamos começar a adicionar uns detalhes diferentes para deixar o nosso modelo uma textura mais procedural. Então vamos vir aqui, ó, no layer do cabo, vamos colocar um fill layer em cima dele aqui. Esse fill layer ele vai vir cheinho assim, e a gente já pode começar aqui, ó, a explorar umas máscaras inteligentes para ele. Vamos colocar uma cor bem forte aqui, vermelha, e vamos explorar aqui umas máscaras inteligentes para a gente ver o que a gente pode adicionar aqui de forma fácil, ó. Essa máscara inteligente, ela vai dar esse desgaste mais aqui, bem fraquinho assim, né? Como se fosse uma terra de sujeira, né? Por isso que ficou meio avermelhado. Se a gente colocar aqui mais uma cor mais escura de terra, a gente vai conseguir identificar aqui mais ou menos, né? A gente pode explorar aqui uma outra máscara que dê detalhes mais diferenciados, ó. Olha só, esses detalhes aqui já são detalhes que suja o cabo inteiro, né? Deixar algo mais velho. A gente colocar aqui, ó, uma cor bem velha, assim, mais ou menos, ó, que já vai dizer que tem sujeiras, que tem detalhes aqui, ó, bem interessantes, né? Já fica algo menos robótico, menos novo, né? Então o Roughness aqui a gente pode dar uma leve aumentada nele, tá? Para ele não ficar totalmente brilhoso, né? Já que não é uma sujeira molhada, né? Esse um desgaste aqui. O Rake a gente pode dar uma leve baixada nele ou uma aumentada para ele ter relevo, assim, né? Para a gente conseguir identificar que a sujeira ela tem volume, essa sujeira realmente ela tem volume, né? Então a gente pode deixar o weight negativo assim, para dizer que é um desgaste mais natural do tempo, né? Você pode dar aqui diminuir um pouquinho a opacidade ou mexer aqui nas funções de lights, tá? Para a gente misturar mais esses layers, mas eu acho que diminuindo a opacidade já funciona legal, ó. Deixa a opacidade assim, né? Olha só que desgaste bacana que criou. E a gente também pode criar aqui desgastes manuais. Então a gente vai criar um novo fill layer, vamos colocar uma black mask nele e vamos deixar ele assim por enquanto pro padrão. Vamos pegar uns pincéis aqui, vamos pegar aqui um pincel que é muito útil, que é o Chalk Bank, tá? Vamos pesquisar o nome dele que é mais fácil. Acho que é esse aqui, ó, esse mesmo. E a gente consegue estar pintando aqui vários detalhes com ele. Deixa ele tamanho pequenininho e a gente vai pintar aqui desgaste manualmente. Olha só, sabe quando você bate o cabo da enxada no chão, ó? Ele vai criando esses desgastes assim? Então a gente vai meio que pintando aqui, simulando esses desgastes, ó. Bacana. Vai fazendo aqui vários, né? Vamos fazer menores aqui também, para não manter um padrão de tamanho, para deixar algo mais natural. É como artista, né? Pintar no Substance Painter, assim, como se você fosse um outro artista também. Então tá, esses detalhes aqui assim. Vamos mexer aqui nas propriedades desse fill layer. Vamos deixar ele quase sem brilho. Vamos deixar um weight para dentro, assim, ó, para criar esse volume, né? Vamos colocar aqui uma cor levemente mais escura, assim, mais preto. Ou, às vezes, a gente bate a madeira, ela fica com uma cor mais clara, né? Mas eu vou deixar uma cor mais escura, assim, já para dizer que já tá velho, né? E diminuir a opacidade aqui também, né? Porque ele não pode ser 100% a cor que a gente quer ali, né? E olha só como a gente já criou um desgaste aqui mais natural do tempo. Deixa eu deixar uma cor mais clara para ver como é que fica. Eu achei legal também, mas eu acho que eu prefiro deixar uma cor mais escura assim mesmo, né? Olha só esse desgaste que a gente fez, né? Como se fosse batidas aqui. Ou deixar sem cor mesmo, cara. Deixar só como um volume, né? Ó, como um volume assim também fica legal. E a gente pode pintar, continuar pintando, adicionando esses detalhes, ó. Aqui uns detalhes aqui assim também. Vamos deixar uns detalhes aqui de batida também, ó, mais natural. Vamos, aqui também é interessante a gente fazer uns detalhezinhos assim, tals. Né? Depois a gente pode fazer com outras layers também, deixando com uma cor mais escura, né? Pra gente adicionar detalhes aqui nesse cabo, né? Então tá, vamos fazer aqui os detalhes de normal de texto aqui na borracha, na parte de baixo. Para fazer isso, a gente vem aqui, ó, logo acima do layer da borracha, coloca um fill layer, coloca uma black mask nele. A gente fazendo isso, a gente vai utilizar aqui um alpha que tem aqui no Substance. Você vem aqui nos alphas e procura lá o alphas de texto que tem no Substance. A gente consegue escrever o que a gente quiser, sem precisar a gente ir num programa tipo Photoshop da vida e escrever lá e importar esse alpha. A gente consegue vir aqui no Substance Painter e vir aqui, ó, no alphas de texto e a gente escrever o que a gente quiser. Deixa eu só localizar ele aqui, que ele é bem pequenininho. Aqui, ó, localizei. Tem várias fontes aqui. No 2025 tem outras fontes, tá? Esses aqui tem algumas fontes. Se eu não me engano, também dá para adicionar fontes, tá? Mas eu vou usar a padrãozinha aqui, tá? Feito isso, ela vai virar aqui um pincel praticamente, né? Se eu aumentar aqui o tamanho dela,
ela vem com o que está escrito, né? E a gente clicar aqui, ela vai projetar ali. Mas o que que eu quero? Eu quero projetar os números, tá? Os números eu vou colocar aqui o número 67 e 54, né? E vou projetar mais ou menos aqui. Acho que é desse tamanho mais ou menos, né? É, um pouquinho menor aqui. Assim, beleza. Tá aqui projetado. Ele vai projetar bem escurinho aqui, porque a gente tá, tem pouca resolução, né? Vamos deixar um pouquinho maior então, para ficar com mais resolução, ó, perfeito. Ele vai aparecer aqui mais ou menos aqui assim, é o número de série ali da borracha, né? Se ele ficar rotacionando assim, ó, não tendo o posicionamento que você quer, o que que você precisa fazer? Você precisa travar aqui, né, a rotação dele. Então eu vou deixar mais ou menos aqui assim, eu acho que tá ok nessa posição, né? Não, assim não tá ok. Vamos deixar bem certinho aqui, ó. Deixar na rotação 0. Aqui assim tá bom, assim tá bom. Assim ficou mais perfeito, né? Ficou um tamanho legal. E agora a gente vai deixar ele aqui sem rugosidade, né? Que ele vai usar a própria rugosidade da borracha. E vamos deixar aqui o wake dele mais alto assim para ele criar esse relevo. E olha só, parece que tá gravado, né? Aqui certinho o número, né? A gente não vai colocar aqueles detalhes da marca da borracha porque não tem necessidade. Mas olha só. Basicamente era isso que a gente queria, né? E também sem cor, né? Que a gente não usa cor, ele vai usar a cor da própria borracha, né? Agora nessa borracha a gente também pode colocar um novo fill layer para cima dela e colocar aqui algumas máscaras inteligentes para a gente gerar desgaste nessa borracha ou algo bem específico, assim como sujeira, né? Ela vai pegar lá na parte aqui da madeira, a gente não quer isso, que a gente faz? A gente vai selecionar esse layer, o layer do número e o layer da base da borracha, botão direito, vamos criar um grupo de layers. Então a gente criou esse grupo de layers e nesse grupo a gente vai colocar um black mask, né? Que a gente quer manter somente na borracha, né? Então a gente vai pintar esse layer aqui somente para pegar aqui a parte da borracha, certo? Então agora esse layer ele não interfere, tudo isso aqui dentro não vai interferir nada, então a gente deixa aqui como borracha. É importante manter a organização, né? Então agora esse layer que a gente vai criar sujeiras, a gente pode colocar aqui uma cor mais escura ou um desgaste de borracha mais natural, um pouquinho menos de wake map. Você pode ver que ele pegou os detalhes aqui do layer da madeira. Para manter a organização a gente faz a mesma coisa, seleciona aqui tudo que representa a madeira ali, cria um novo grupo, né? E coloca com uma máscara nesse grupo e pinta aqui somente o que a gente quer, o que afeta, que é a madeira, né? Perfeito, olha só. Agora ficou ok, a borracha aqui está com seus desgastes, né? E seria mais ou menos isso aqui. Agora a gente vai adicionar detalhes aqui na parte metálica, tá? A gente vai colocar aqui um novo layer, né? Beleza, a gente também vai criar um grupo, tá? Para ficar certinho organizado. Vamos renomear aqui para madeira. Aqui depois a gente vai criar um grupo. E a gente vai adicionando detalhes, tá? A gente pode fazer o quê? A gente pode, nem precisa ser um fill layer, a gente pode colocar aqui um outro material inteligente, por exemplo, de concreto. Vamos ver se a gente tem aqui algum concrete aqui no Substance. Materiais inteligentes, concrete. Não tem aqui inteligente, a gente tem as bases aqui, ó, né? A gente pode importar outras texturas também. Eu acho que qual que ficaria mais legal? Acho que esse aqui. Vamos adicionar esse aqui agora aqui, né? E a gente pode colocar uma máscara inteligente nele e a gente começar a simular como se fosse massa usada nele, né? Ou a gente pode pintar manualmente, né? Ou a gente pode pegar e adicionar aqui máscaras inteligentes e vai sujar aqui o nosso metal para parecer que ele está sujo com concreto, tá? Vamos ver aqui qual máscara inteligente vai funcionar melhor pra gente. Grounder Dirt. Acho que esse aqui tá interessante, tá? Vamos mexer aqui para editar essa máscara inteligente. Aqui tá ok. O balanço dá para diminuir, né? Vou deixar o balanço aqui um pouquinho melhor. Cara, eu acho que ficou muito forte esse aqui, na verdade. Esse aqui, ele tem muitos detalhes, assim, ele é muito padrão, né? É isso que eu não curti, ele é muito padrão. Esse mapa dele aqui de Grounder, né? Ele meio que dá algo de forma geral, né? Eu não gosto muito desse resultado, então acho que eu vou colocar outra máscara nele. Vamos pegar aqui outras máscaras. Ó, essa aqui já dá um resultado um pouquinho mais legal. Vamos colocar aqui, ó, igualzinho sujeirinha de concreto que fica aqui, né? Vamos colocar aqui... Vamos mexer aqui nesse editor aqui, deixar ele um pouquinho mais balanço, né? Algo assim, aí, isso aí ficou mais perfeito, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Ainda tá mais nova a enxada, né? Ela tá gastando a tinta dela aqui agora. Mas olha só, ficou com os detalhes de concreto aqui perfeito. Subiu até aqui pro cabo, né? Como se fosse cair na caixa de areia, né? Como se fosse cair na caixa de massa, né? Também não é tão sujo assim que a gente quer a nossa enxada, né? Aí o que que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui um grupo pro concreto, tá? Create Group. E aqui colocar uma White Mask, tá? Vamos colocar uma White Mask. E a gente vai pintar aqui de preto a parte da madeira. Para não aparecer na madeira, né? Vai aparecer somente aqui. Ah, mas ficou um pouquinho estranho. O que a gente vai fazer? A gente vai pintar manualmente aqui agora. Eu pego o pincel aqui bacana, né? Vamos pegar um pincelzinho aqui legal. E a gente vai pintar aqui branco agora nessa white mesh desse grupo. Para ele começar a expandir aqui, ó, para cima. Assim também, tá? Vamos deixar um pouquinho menor. Eu acho que aqui tá quase ok. Mais ou menos aqui assim, né?
Também tem que sujar de madeira aqui pra cá também, né? De madeira não, né? Sujar de concreto pra cá pra cima também, né? Só que bacana, já vai meio que deixando o resultado que a gente quer e fica bem bonitinho, mais natural, né? O modelo, né? Olha só. Se a gente vir aqui mexer nas propriedades de render pra gente ter as cores mais reais, né? Que aqui a gente tá usando a base linear, e a gente mudar aqui pra axis, colocar aqui um pós-processamento, né, uma espessura maior, aumentar aqui um pouquinho a espessura da luz ambiente, você pode perceber que já vai criando aqui um asset mais interessante, né? Você pode ver que as cores deles estão bem legais, né, e tal. Talvez que a gente pode melhorar aqui é adicionar aqui alguns detalhes de ferrugem nesse metal, que eu acho que agora ele ficou muito, né, ficou muito novo ali para a questão da nossa trabalho, da sujeira que a gente criou aqui, né? Deixar um pouquinho mais amarelado, porque ela já não vai ficar tão preto mais, né? Vai ficar um pouquinho mais amarelado assim, né? Porque gera um desgaste, querendo ou não, gera um desgaste, né? Da tinta mexendo no concreto. Beleza, acho que ficou legal assim. Agora a gente pode fazer o que também? Adicionar um fill layer aqui em cima desse metal, né? Adicionar aqui um novo fill layer em cima desse metal. E nesse fill layer a gente coloca uma máscara inteligente para a gente simular outras coisas aqui no metal. Desgaste na ponta, por exemplo, né? Vamos ver como é que vai ficando, ó, aqui, para ficar mais natural possível o nosso asset, né? Aqui, ó, seria interessante esse desgaste aqui pela borda. Vamos colocar aqui uma cor meio de ferrugem, meio de cinza assim, para criar um desgaste mais prematuro aqui do nosso objeto. Deixar uma opacidade bem mais fraquinha aqui assim. Um wake bem levezinho para baixo assim, para a gente criar meio que um desgaste de borda mesmo, da tinta, tá? Já vai ficando mais legal. Vamos ver como é que tá o base color. Olha só como é que tá o nosso base color. Já tá algo mais velho mesmo, mais natural, né? Perfeito. Acho que seria a base, seria mais ou menos essa aqui assim. Talvez o que tá faltando aqui é mexer no roughness, né? Como é um desgaste mais prematuro e talvez é mais metálico, né? Porque já que é um objeto metálico, deixa mais metálico assim, ó. Ou assim, o metálico acho que você pode desativar. Deixa desativado, porque daí ele vai herdar aqui o metallic da própria enxada, né? O roughness tá muito forte, a gente pode aumentar ele um pouquinho aqui assim. Perfeito, olha só. Perfeitinho. Basicamente seria assim, né? Para ficar mais legal ainda, o que eu recomendo você fazer? Eu recomendaria você duplicar esse concreto base, adicionar apenas uma black mask nele manual e fazer umas pinturas aqui manual também, ó. Adicionando aqui mais manualmente também, cara, para não ficar aquele padrão chato, né? Que fica aquele padrão chato ali, ele acaba meio que deixando muito robótico, né? Mesmo sendo máscara inteligente, ele deixa um padrão chato, né? Que não fica legal. Aí você vem aqui, ó, e pinta manualmente aqui assim, ó, esses detalhes aqui com pintura, que fica mais velho e mais interessante, né? E olha só como é que ficou o nosso modelo. E é muito fácil, daí você só desativa aqui o layer de sujeira de concreto, né? É só desativar os layers ali que a gente fez e a gente tem aqui a nossa enxada nova novamente. Beleza, gente, espero que vocês consigam entender os conceitos, tá? Essa aula era mais para entender os conceitos. Agora, se você utilizar tudo isso que você aprendeu, você consegue deixar esse modelo ainda mais bonito, uma textura mais completa. Para exportar isso, a gente vai aprender na última aula desse curso de assets realistas de favela. Então, repassando por tudo que a gente aprendeu de coisas úteis hoje. A gente aprendeu a criar uma mesh Arg Poly, a gente aprendeu uma mesh Low Poly, a gente aprendeu a abrir a UVMap e organizar o nosso projeto Low Poly, aí a gente aprendeu a fazer o bake, extraindo as informações úteis do modelo Arg Poly para o modelo Low Poly, e a gente fez esse bake aqui dentro do Substance Painter, e a gente aprendeu aqui como organizar e mexer aqui com os materiais e máscaras aqui no Substance Painter, para a gente criar esse asset aqui, e com versões que a gente consegue fazer ele ser uma versão mais suja de concreto e outras coisas. Bom, gente, espero que vocês consiga entender a teoria, essa parte aqui foi mais para pegar a teoria e ainda assim a gente conseguiu fazer um modelo, acho que bem justo, ficou bem legal, interessante, dá para melhorar e deixar mais natural, dá sim, buscando referências, né, como eu tenho aqui referências de sujeiras e tal, dá pra gente melhorar isso e criar uma versão mais realista ainda, mas o importante é que agora a gente aprender os fundamentos. Então essa foi a aula de hoje, até a próxima aula. Lembre de salvar aqui o teu Substance Painter para depois você aprender a exportar.